Mas você já acreditou em algo e depois você voltou porque aquilo não era. Eu com 24 certo? Não, mas sim ou não? Com Responde. 24, vou responder. Não, eu quero sim ou não. Não, eu quero sim ou não. E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jesus Talkcast, o mais novo podcast temático de React, e hoje nós estamos aqui na ideia para fazer um podcast de debate. Galera, eu vou falar um negócio para vocês. Os caras que estão aqui, Zica, Matheus, Luiz, Pastor Luiz, só tem nata aqui, só os mitos. Tô mentindo, pô, você está meio sério, velho. Você está meio nervoso, mano. Por quê? Tô preocupado com a nata. O Matheus tá meio vermelho. Eu tô preocupado com o Ziquinha, com o caderninho dele ali. Deixa eu dar escolher, né? Mano, a situação... Isso aqui é só o livro da vida, só. Fique em paz. Galera, a gente agradeço vocês aí que estão seguindo o canal Jesus Talk. Agradeço pelos quase 15 mil. Se inscreve no canal aí que a gente tá batendo quase 15 mil seguidores. Graças a Deus, primeiramente. E obrigado a todos vocês que estão seguindo. A gente vai fazer um debate. Um debate, né, Luiz? Pode ser um debate. Um debate, uma troca de ideia, Exato. um desenrolar aqui. Vamos ver o que sai aí. Qual que é o tema, Zica? O tema? Ixi, pode falar mesmo? Pode, tem que falar. Os caras têm que saber de cara já. Porque, ó, o que esses caras aqui já estão... Olha que os caras tá tudo armado, livro, caderno. Os caras veio tudo estudado, mano. Tem que ser, né? Mano, segura aí que vocês vai ver o que vai pegar daqui a pouco. Eu vi que esses caras conversando no grupo, né? Eu vi a ideia que os caras estavam no grupo, né, Zica? Segura aí que vocês vão ver o que vai rolar aqui, que eu vou te falar. Tem coisa que eu não concordo. Polêmica. Mas segura aí que vocês vão ver. Se inscreve no canal, deixa o seu like. A gente tem um outro canal que chama Jesus Poda Talk, que é mais um novo canal, um canal de cortes, que a gente vai postar o cortes dos podcasts de React, né? Que a gente faz dos debates também. E se inscreve lá no canal, dá uma força pra gente também, compartilha, deixa um like pra fortalecer e vamos que vamos, né, Zica? Bora lá. Então Felipe, o tema... Se apresenta aí, Felipe, antes de falar o tema. Meu nome é Felipe, hoje eu sou do Ministério Metodista Renovada. Estou em prova para evangelista através do nosso bispo primário, Zinaldo Barreto. E se Deus quiser a gente vai concluir, já estamos concluindo, mas ainda existe aí um percurso, um caminho. A gente já tem um pouco da prática, agora a gente está adquirindo a teoria, que é necessário você ter o conhecimento. Para que você não fale nenhuma besteira, então ser evangelista é algo bem responsável hoje. E a gente leva isso aí também com bastante respeito e dedicação. É isso aí, meu irmão. Se apresenta aí, Luizão. Bom, meu nome é Luiz, eu sou pastor da Metodista Renovada, tenho o curso de teologia da Metodista Renovada e é isso aí. Vamos ver o que a gente consegue hoje debater. É um tema, como o pastor Thiago falou, bastante polêmico, né? E eu acho que o intuito aqui é esclarecer e tirar algumas dúvidas, né? Espero que a gente consiga. Eu não vim muito armado não, como o pastor falou, mas estudei um pouco. Só um pouquinho, Luiz. Estudei um pouco, vamos dizer assim. Só um pouquinho, só um golinho. Vamos ver o que sai aqui. E você, Mateuzinho? sou- Mateus é o menininho que tá nas fraldas. Ele tá chegando, é o mais novinho aqui, né, Zica? É o menininho mais novo, maiorzinho, né? Já maior. deu trabalho, É o já. maiorzinho. Tem trabalho. Hoje eu me converti graças aos Mas tá no caminho, né, Matheus? Tá no caminho. aprendendo, né? Sempre, Cada né, dia. Matheus? sempre aprendendo. Mas se apresenta aí pros irmãos. Eu sou o Matheus, faço parte do Ministério Metodista também, sou líder de jovens lá. E aí, como o Luizão falou, né? A gente tá aqui para falar sobre alguns assuntos polêmicos que a maior parte das pessoas não falam, né? Tem muita vergonha de falar ou medo de se expressar também, né? Tanto por política quanto por religião, eles têm medo de se expressar por medo de outras pessoas reagir de uma forma diferente, né? Mas é isso aí, eu sou o Matheus. Vamos lá que o Ziquinha vai me ensinar muito hoje. Qual que é o seu? Matheus do quê? Matheus Alves.
Alves, o que é aquele XX no Instagram lá? Ah, aquilo lá é um marketing, né? O marketing que a gente usa pra É a caça ao tesouro. caça ao tesouro. A gente coloca lá Gente, vocês devem ter visto já no thumbnail aí, já no título já do vídeo, é por que entre todas as religiões o cristianismo é a certa. Eu sei que o crente ele vai falar que o cristianismo é a certa porque ele é cristão. Porque é fácil você pegar a Bíblia e dar uma resposta. Mas para aquele cara que não conhece a Bíblia, aquele cara que não conhece a palavra, que não tem o conhecimento teológico, o cara vai mais na base da filosofia. Como é que nós faz, Ica? Gente, quem quer começar já abrindo aí o debate, já falando a sua opinião, por que entre todas as religiões o cristianismo é a certa? Tem muita religião, hein? demais. Tem muita religião. Quem quer começar? Eu posso dar a letra já. Então vai, Zica, manda que manda. A primeira questão aqui, pessoal, que eu queria entrar aqui com vocês é que hoje o pensamento universal é que todas as religiões elas te levam para um caminho bom. Todas as religiões são boas. Mas se a gente for para essa linha de pensamento, então a gente também está colocando as religiões ruins. Porque a gente sabe que existem religiões que fazem ali sacrifícios, até com crianças, mulheres. A gente sabe que tem religiões que tem ali algumas linhas ali bem dark, né? Então, eu já começo por esse ponto. Porque se todas as religiões elas levam por um caminho bom, então e essas religiões que tem essas questões aí mais bem complicadas, né? Vamos dizer assim, falar de sacrifício é algo que é extremo, né? Então, a primeira questão que eu anotei é aqui, ó. Não pode haver somente uma religião verdadeira. Isso é um ponto que eu queria já colocar aqui e chamar meus amigos aqui, se eles são de fato dessa via, que podem existir outras religiões verdadeiras, ou se realmente a gente tem que buscar uma verdade absoluta. Pastor, começa com o pastor Luiz. Pode fazer a sua abertura eu vou pegar também. o gancho do que o Felipe colocou. E o tema, eu vejo que tem duas coisas a ser abordadas aqui. Religião e o cristianismo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou um cristão e a minha base de fé e regra, na verdade, é a Bíblia. Então, o contraponto aqui é a Bíblia. Eu quero basear tudo na Bíblia, tá? Em questão religião. E eu estive agora mesmo ouvindo sobre religião. Na verdade, tanto no aramaico, no hebraico e no grego, essa palavra religião não existe. É lógico que na tradução da Bíblia em português você vai encontrar essa palavra, religião, tá? Então, a questão é, não que na sua essência, ou da Bíblia, dizendo assim, ela está introduzida a religião, mas pelo fato de costumes dos judeus. Então, se a gente pegar a Bíblia e ler ela, você vai ver que ela está introduzida ali a religião, na Bíblia. Mas o que eu quero frisar aqui é que essa palavra religião, ela não existe na Bíblia, no original da Bíblia. Ela não existe. Então eu pesquisei isso. Se você pesquisar tanto no aramaico, no hebraico e no grego, você não vai encontrar. Mas como eu disse, ela deixa entender que existem os costumes. É através dos costumes, então, que nasce a religião em si. Tá? Então, eu como cristão, eu procuro me basear pela palavra, pela Bíblia. Porque o cristianismo, ele vem do Evangelho, que é através de Cristo. Esse é um ponto que eu deixo aqui. E aí a gente pode estar vendo sobre várias religiões aqui, que nasceram, ramificações, que vêm do cristianismo também. Muitas derivaram do cristianismo. Muitas. E você, Mateuzinho, dá seu Bom, eu parecer. discordo com como é que é o ponto aí que você abriu mesmo. Não pode haver somente uma religião verdadeira. Eu discordo com esse ponto, senão a gente crucifica o cristianismo. Né? Como, por exemplo, se a gente falar que uma religião umbandista é certa, a gente está sendo um herege. Né? Porque os princípios da religião umbandista levam-nos a pontos hereges. Mas se a gente for pegar o ponto de Marx,
quando ele perguntou para Feuerbach, não perguntou, né? Quando ele escutava de Feuerbach, religião é o ópio do povo. É um anestésico humano que eles usam para tentar tirar a dor. Então a religião é usada para a gente tentar encontrar um ser supremo. As pessoas olham para uma religião para tentar encontrar alguém supremo, mas na verdade elas encontram a si mesmas na religião, né? Com princípios, que aí entra um ponto muito filosófico, com princípios de humanos, como amar, respeitar. Então eles acabam crendo dessa maneira. Então eu não concordo com nada desse ponto que existem outras religiões certas, porque a única religião que te leva a Cristo é Cristo, né? Mas tipo assim, por exemplo, eu já vou pegando o seu gancho. Mas e para as outras pessoas que não acreditam em Cristo e seguem outras religiões? Por exemplo, por que o cristianismo e não o espiritismo, o hinduísmo, o candomblé? Tem pessoas que vivem isso desde a sua essência e isso para eles é algo que religião é religar. Então isso para eles é religar a Deus. Então para nós, o cristianismo, para a gente cristão, o cristianismo ele é a única religião para a gente, porque eles nos religa a Deus. Mas o que a gente vai falar para esses caras? Que, tipo assim, porque para eles aquela religião é a religião deles. Eles são fundamentados naquilo ali, é aquilo que religam eles a Deus. E, tipo assim, como que a gente responde isso? Porque a gente vai falar que minha religião, o cara vai falar, beleza, sua religião é cristã, você lê a Bíblia, tudo e tal, mas para mim não é, o que me leva a Deus não é isso. Mas pra gente a única vai ser isso, mas para ele a única é isso. Mas a gente sabe que tem vamos dizer assim, uma confusão, tem algo aí no meio que vai criar um transtorno, porque, peraí, qual que é? Qual que vai levar à salvação? Qual que vai levar a pessoa para o céu? Qual que vai... não vou falar transformar, porque talvez as outras religiões podem transformar a vida da pessoa também. Mas, por exemplo, o cristianismo é a única religião incorreta. Igual o Zica falou que tem outras várias. Para as pessoas que não seguem a Cristo, aquilo ali é uma religião que vai levar ela a Deus. E aí? Então, como que faz? Tiagão, você fez uma colocação do religar. Na verdade, essa palavra é uma palavra latina, entendeu? Sim. Isso foi pensamentos, foi definições de pensamento. Até tem aqui notado. Cícero, Lactâncio e Agostinho, eles falaram sobre essa palavra-chave. Cícero ele falou relegere, que é uma palavra latina. Como eu disse, essa palavra ela não existe no hebraico, nem no grego, essa palavra religião. Então esses pensamentos, essas definições, que Lactância ele falou religare. Religare ele falou que é prender, ligar. Ou seja, quando o homem ele perde essa ligação com o Criador, lá através de Adão, ele teve essa definição de religião, porque todos nós, quando perdemos a ligação com Deus, o ser humano ele teve essa essência, esse desejo de buscar um divino, um supremo. O homem está sempre procurando algo, porque às vezes o que é humano somente não é suficiente para nós. Então essa palavra religare ou religere, ela vem do latim, que é mais ou menos isso. Mas se você for se aprofundar, essa palavra, ela não existe no hebraico nem no grego. Mas isso foi uma referência ou um pensamento desse, que nem Agostinho, Lactância, Cícero e outras pessoas. Então essa palavra não existe religião. Não existe a religião. Não, na Bíblia não existe. Quando a gente pega a nossa Bíblia em português, a gente vai ver essa palavra religião. Só que no original não. Então, se a gente for entender aqui que o tema é se o cristianismo é a única igreja certa ou religião, que eu não coloco o cristianismo como uma religião em si, não em questão de somente costumes judaicos, como festas judaicas e outras coisas mais. Então, religare é uma palavra que não está na Bíblia, Ela deixa entender. A gente passa então a entender que existe uma religião por causa dos costumes judaicos, das festas judaicas, e não uma religião em si, entendeu? No entanto, que se a gente for ver, Cristo, ele rebate nos dias que ele esteve aqui
os costumes da época, que eles acusavam, eles ponhavam peso em cima das pessoas, eles colocavam costumes para se cumprir. Então a gente tem que entender aqui o que é religião e o que é o cristianismo. Por isso que aqui eu quero defender o cristianismo como uma única igreja ou corpo de Cristo, que é a certa. Que nem o irmão Mateuzinho, ele falou que a gente não vai conseguir a não ser se identificar a não ser com o Cristo através da Bíblia. Eu vou pegar seu gancho e assim, porque tipo assim, tem muita gente que usa esse texto na Bíblia para não ir na igreja. Eu sei que a gente está falando de qual é a religião é a correta, mas eu vou pegar esse gancho, aí você abre aí e dá um parecer, e já meio que falando sobre o que você está falando. Por que na Bíblia, então, Tiago capítulo 1, versículo 27, ele diz que a religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Como que nós faz esse texto aqui? Vocês podem responder. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar nossas igrejas. Igreja, a gente vem no princípio fundado por uma religião, que foi lá da ortodoxa, né, a católica. E aí a gente foi protestando e aí nós fundamos as igrejas, né? Então se Hebreus fala para nós não deixarmos de congregar, automaticamente existe uma religião, existe alguma coisa. Mas aqui, no caso aqui, por exemplo, essa ação que ele está falando aqui, ele chamou de religião isso. Mas a igreja ele fala assim, ó, a religião, ele fala assim, ó, a religião que Deus nosso Pai aceita como sincera e imaculada. Como que nós faz com esse texto aqui? É Tiago 27. Capítulo 1, versículo 27. Mas a religião ela pode ser aceita. Por exemplo, o espiritismo, eles fazem muita caridade, fazem muita ajuda, ajudam pessoas viúvas, crianças que não têm necessidade. Porque quer dizer que se eu montei um grupo, isso falando do cristianismo, a gente entrando dentro do cristianismo, quer dizer que se eu montei um grupo aqui, a gente montou um grupo aqui, fechamos um grupo de 5 pessoas, começamos a ajudar pessoas, cuidar dos órfãos, das viúvas, e é até difícil falar que a gente vai cuidar das viúvas, porque hoje tem viúva que é mais rica, tem mais dinheiro que a gente, né? Tem viúva que tem mais grana que nós, é muito mais rica. Como que eu vou cuidar de uma viúva? Mas ela cuidar de mim. Esse tema, essa parte aí agora, a gente pulou muita coisa, a gente vai chegar nela. Peço aí que o pessoal tenha calma. A gente vai chegar nessa questão dos órfãos e da viúva que eu vou entrar. Mas primeiro a gente tem que entrar num âmbito aqui para que isso possa ser destrinchado corretamente. Igual o pastor Luiz falou ali, o Luiz e o Matheus chegou a comentar isso, que a religião ela é usada para a pessoa ali se aprimorar, para a pessoa ali ter uma busca entre ela, ou acreditar em algo que vai fazer ela sentir melhor, certo? Sim. Vamos dizer assim. Porém, hoje a gente tem muitas religiões aí, eu não sei exatamente o número, depois o Thiago conseguir jogar na tela aí, quantas religiões hoje se estima hoje no mundo, e cada dia está nascendo uma religião nova, né? Hoje, se o cara morreu, aí um famoso morreu, o Justin Bieber, amanhã nasce os Justin Fé. Então, cada dia nasce uma religião nova. Sim. E, por essa questão, eu gostaria de trabalhar nas 3 religiões mais conceituadas, que hoje a gente pode se dizer, que é o islamismo, o cristianismo e a terceira religião mais bem conceituada hoje... O hinduísmo? Hinduísmo? Budismo? Não, o budismo, ele é uma religião, mas eles não acreditam em Deus. Eles não têm Deus budismo, como um supremo, soberano, o budismo. Desculpa cortar? Não, pode falar. Felipe. Apesar, porque comentou sobre o budismo, e apesar de que depois que surgiu o budismo, eles não adoravam um Deus. Eles tinham o budismo como uma coisa que ajudava eles. Uma autoajuda. Uma autoajuda. Depois, sim, eles criaram, ou eles fizeram de Buda como um Deus. Depois de um tempo passado, eles criaram Buda como um Deus. Segundo essa atualização aqui, Zica, que você pediu para puxar, existem cerca de 10 mil religiões diferentes em todo o mundo, respectivamente pequenos e regionais. 4 religiões, cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo, representam mais de 77% da população mundial. Cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo. Exatamente. Então, refazendo aqui meu ponto de colocação, é o judaísmo, o
a religião muçulmana e o cristianismo. Hoje são aí, vamos dizer assim, as maiores referências hoje. Aí a gente entrando nesse campo, cada religião tem uma visão do seu Deus. E eu gostaria de colocar aqui a religião do cristianismo, que acredita que Jesus é o Filho de Deus, igual o Mateus mencionou ali. Porém, o muçulmano e os judeus acreditam que Jesus apenas foi uma referência, um profeta. Alguém assim, com uma grande autoridade de ensino, um poder de ensino. E o que acontece? O cristianismo acredita que Jesus é o Filho de Deus e que nós somos salvos através dele. Porém, o judeu não crê em Jesus. Ele crê no Deus Pai. E o muçulmano, né, também não crê em Jesus. Então aí, como que a gente poderia achar alguma contradição diante desses fatos? Por quê? Se o cristianismo afirma que só há salvação em Jesus, então, logo, os muçulmanos e os judeus estariam errados. Porém, se os muçulmanos e os judeus concordam que Jesus não é Deus, então logo o cristianismo estaria errado. Então, quando a gente vai tratar de uma verdade, a gente automaticamente já contrapõe a outra. Você está o quê? Colocando a sua religião hoje como uma verdade absoluta. Entende? Então, esse aqui é realmente a grande ênfase aqui desse debate. Então, quem carrega essa verdade ou quem estaria mais próximo dessa verdade? Eu não sei se o Mateus Luiz tem algum respaldo para a gente começar a tratar sobre isso. Eu deixei aqui alguns meus, mas eu gostaria de ver a visão de vocês nessa questão. Então, até houve essa reunião. Chamaram esses 3 maiores líderes, um líder do cristianismo, um líder muçulmano e um judeu, um rabino no caso, para tratar dessas diferenças. Que quem realmente estaria ali com essa vertente mais forte. Gostaria que o Mateus pudesse dar a sua opinião. Sobre a vertente mais forte, na verdade não existe uma vertente mais forte. Existe o que pode chegar próximo de uma vertente absoluta, que para mim seriam os muçulmanos. Você falou que os muçulmanos eles não creem em Jesus como um Filho de Deus. Tá, só anotar aqui. Porque vai ser interessante a contradição. Na verdade, os muçulmanos eles são mais próximos de crer que Jesus é o ungido de Deus, como os palestinos, inclusive, que eles são considerados muçulmanos, né, ou islamistas, creem que Jesus é o ungido de Deus, até que era a fonte depois desse fato que você me falou. Mas voltando para a religião judaica que você citou, eles não creem que Jesus é o Messias. Mas como é que a gente vai... Eu não entendi uma coisa, que estava lá no grupo, eu estava perguntando. Você me mandou um versículo? Espera aí, só um minuto. Antes que o Mateuzinho concluir e acha ali, dá tempo para ele caçar, porque ele está meio perdido. Eu estou muito perdido. Tô nervoso. Por isso você não nota as coisas, dá nisso, né, Tiagão? Bom, Tiagão, aquela passagem de Tiago, que é o charazão seu, essa palavra religião, na verdade, ela quer dizer cerimônia. Ela não está querendo dizer sobre religião em si. Era uma cerimônia. Por exemplo, o ministério que o irmão Felipe falou, que depois até pode estar falando sobre isso, não era, na verdade, uma religião. Era um ministério dentro da comunidade. Porque havia uma preocupação muito grande em relação às viúvas. Porque elas eram desamparadas. Nós sabemos disso. Então, havia uma preocupação entre a comunidade, o que fazer com essas pessoas. Então, quando ele fala ali, ele está falando isso, dessa preocupação com as viúvas em questão de cuidado. Isso era dentro das igrejas? É aí que entra, quando a gente fala de igreja, porque a religião, ela veio nessa falta do ser humano em buscar, em encontrar algo. Aí nasce essa religião. Por isso que eu falei lá que quando o homem se separa de Deus, ele está constantemente correndo atrás de uma necessidade de achar alguma coisa suprema, que é maior do que ele, para ele adorar, para ele servir. Não é verdade?
Mas por que ele fala que essa é a verdadeira religião? Ou igual, por exemplo, cerimônia. Por que essa é a verdadeira Essa verdadeira cerimônia? religião, eu creio por causa que ele está falando do amor que Cristo nos ensinou. Amar as pessoas como Cristo nos amou. Então era necessário que o cristianismo, ele tem esse papel. Cristo, quando ele veio para mostrar para nós isto, o amor ao próximo. Então nós temos que se doar ao próximo, amar as pessoas. Então, e na época, se você vê a igreja romana, eles não tinham esse papel de acolher as pessoas, amar as pessoas. As pessoas eram muito abandonadas, entendeu? Então ali ele está falando especificamente em questão de ministério, do cuidado, do amor às viúvas. Porque na história a gente sabe que quando uma mulher perdia o seu esposo ou o seu filho, ela ficava abandonada, sem nenhuma base, né? Então a gente tem vários deixar bem textos. claro, porque acontece, aqui, desculpa te cortar aqui, porque muita gente confunde. Eu, por exemplo, eu já vi pessoas evangelizando e falando isso, que, você não precisa ir na igreja, você tem que fazer isso aqui. Só que acontece, Tiago, quando entra aqui, gente, é assim, na carta de Tiago aqui, ele não está tratando da igreja, está tratando sobre uma religião, uma cerimônia, que é o que você falou. Eu só falei sobre a palavra religião que você falou, mas é a cerimônia. Que vai cair na mesa, porque é um grupo de pessoas que é o que Deus importa, é o quê? Se Deus se importa, que você ajude o próximo. É o que Tiago está falando aqui. Não tem. A igreja é uma coisa, a religião é outra. Ele está falando de outra coisa. Tiago, mas como assim? A igreja é uma coisa, mas eu estou de uma igreja, eu sou daquela religião. Faz sentido o que você está falando. Nesse caso, eu concordo. A religião ela não existe, a palavra não existe, ela somente religa a Deus. Ela vai te religar a Deus. Só que a pessoa pega isso aqui, é um texto totalmente fora de contexto. Tiago vem tratar de religião, vem falar, não vem tratar da igreja. A igreja é outra coisa. Mas não te cortando, Tiagão. A palavra religião, ela é religar, não é? Religar. Mas não necessariamente religar a Deus. Hã? Mas não necessariamente religar a Deus. Por exemplo, o umbandista ele pode se religar com os orixás dele. Religar com o que ele busca. Então, por isso que abrange várias religiões, né? E existem várias religiões. Não necessariamente é só religar a Deus. Por exemplo, um espírito ele quer religar com o morto, etc. Então, religar pode ser isso também. Agora, os frutos de quem faz tudo isso que você falou, de ajudar as viúvas lá, tal, é porque pode levar essa pessoa a crer em Jesus. Pode levar essa pessoa a fazer as coisas boas, entendeu? O que você acha, Zica? Vou entrar nessa ênfase, mas não fugindo, depois vocês podem cobrar essa questão. Mas é aqui que eu falo para vocês. Como eu disse para vocês, as 3 religiões mais hoje populares, cristianismo, judaica e muçulmano, que é o dos muçulmanos. Porém, para a gente conseguir chegar mais próximo dessa vertente, a gente teria que pegar os números disso. E eu peguei aqui algumas variáveis e eu percebi que a religião nos últimos tempos ela tem crescido muito, igual eu falei aqui no começo do vídeo. Só que o cristianismo em evidência, na Coreia, em 100 anos, cresceu de 1% a 50% de fiéis. Essa é a grande questão das outras religiões que eu coloco em xeque. Sendo uma religião que não foi a das primeiras, né? Não foi uma das primeiras religiões aí que surgiram. O cristianismo surgiu bem depois e já haviam muitas outras religiões, depois se vocês quiserem comentar essa questão. Porém, o cristianismo ele tem um conceito de trazer paz ao mundo. Então, como isso é uma característica do cristão, que aí sim eu posso entrar na questão de Tiago 1,27, que os irmãos aqui abordaram, é o quê? Que o cristianismo, independente da sua religião, ele te orienta a servir o seu próximo. Independente da sua crença, o cristianismo não fala servir somente os cristãos. Não. Ele vai muito mais além que isso. Em contraponta, as outras religiões, elas já têm uma certa intolerância. Então eu creio que esse ponto de vista do cristianismo é muito equivalente para trazer mais clareza, e é o que, claro, me firma mais na fé cristã,
é essa questão do cristianismo. Se o Thiago puder abrir aí para mim, agora eu quero citar uma questão que o próprio Jesus fala. Porque que acontece? Às vezes as pessoas colocam e realmente aparenta que o cristianismo é a religião assim maior, é uma religião superior às outras. Não é isso que a gente quer colocar aqui, mas mostrar que aquilo que o cristianismo oferece é o que traz uma esperança maior do que outras que eu tenho total conhecimento. Porque se a gente pega ali no conceito quando o cristianismo veio a existir, igual o Luiz comentou ali, era uma sociedade o quê? Muito oprimida pela cultura greco-romana. Porque os romanos, naquela época, eles hostilizavam aquelas pessoas. E o cristianismo, quando ele surge, ele não pergunta raça, cor ou gênero. Mas sim o cristianismo aborda a fé que a pessoa poderia ter numa transformação de vida, numa renovação de vida. Então lá em Mateus, se o Thiago puder ler aí pra gente, ou algum dos irmãos aqui puder abrir, Mateus 5,16 e 1 Pedro 2,12. Mateus 5,16. Mateus 5,16, e se alguém puder abrir pra mim, em 1 Pedro 2,12. Mateus, você quer ler agora? Pode ler. Mateus 5,16 diz assim: Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, vós outros, como os malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É isso? Isso. Olha que interessante ali, primeira questão que o Thiago leu, que o próprio Jesus, que a gente conhece como o fundador do cristianismo, alguém que trouxe o evangelho, que é as boas notícias, ele fala o quê? Que nós, como cristãos, devemos o quê? Ser luz diante daqueles que não creem na mesma fé que nós, para que assim nós possamos dar bom testemunho diante de Deus. Então há fatos que realmente há cristãos que andam com uma ética moral, civil e religiosa que realmente tem a transformação que o cristianismo traz. Porém, há outros cristãos intolerantes que depravam o cristianismo, como muitas pessoas já usaram o próprio nome de Jesus para matar, para roubar, enfim, para fazer essas questões. Então, o que difere hoje o cristianismo dessas demais que eu trouxe aqui em pauta, que é o muçulmano e o judeu, é que o cristianismo ele consegue abraçar outros religiosos, pessoas de outras fés, quando outras religiões não têm esse mesmo ponto de abraçar a outros, como nós mesmos, os cristãos. Muitas pessoas não gostam dos cristãos, mas o próprio Jesus falou aí que a gente deve ser luz para essas pessoas, e as pessoas podem glorificar a Deus, como tem vários textos, onde Faraó glorifica o Deus de José, onde Daniel é ali consagrado, um dos conselheiros sábios de um rei tão ímpio, e esses homens foram grandes referências em lugares onde a fé deles não era generalizada, não era abraçada. Porém, esses homens entenderam essa questão e trouxeram a evidência que o cristianismo pode ser luz no cenário que ele tiver. Não sei o que vocês acham a partir desse ponto. E depois, se o Matheus quiser comentar 2 Pedro aí, 1 Pedro que eu pedi para ele só ler. falando um negócio assim, a maior evidência do cristianismo, dele ser a religião verdadeira, não seria porque é a única religião que mandou um salvador? A única religião que mandou alguém para salvar a humanidade? Porque você não escuta nas outras religiões falar assim que alguém enviou alguém para salvar o seu povo. Você não escuta falar isso em outras religiões. Aí a gente teria que abranger Por exemplo, as milhões e milhares de religiões quando você vê a questão do cristianismo, como é que ele chama? O imperador Constantino lá do Império Romano. Ele vem e legaliza o cristianismo. No caso ali, ele legalizou por causa de paz, política, né? Houve uma... Envolvia tudo essas paradas. Houve uma política
nesse caso que você está citando, e nesse período ele viu que não tinha como vencer o cristianismo ou o cristão. Porque ele era muito grande. Ele libera a religião principal como o cristianismo. Só que houve um grande problema nisso. Qual foi o problema? O problema é que o próprio rei, ele começou a dar uma bonificação, vamos dizer assim, para aqueles que se convertiam ao cristianismo. Sim. E houve então nesse período um crescimento onde as pessoas diziam que era cristão por causa dos benefícios que o rei dava para você ser cristão. E aí nasce o falso cristão, o interessado. O Constantino do Império Romano seria quando ele funda não, quem fundou foi Jesus. Quando ele vem e ativa e legaliza, Isso. é na Igreja Romana, a Igreja Católica. Exatamente. Que Mas houve esse problema, tá vendo como que é E estranho? aí ele começa a dar as coisas só que depois vem mudando, um né? benefício. Aí as pessoas é tipo o governo atual, que tem vários benefícios. Não estou falando de governo em si aqui, mas eu estou falando assim, hoje num mundo de, vamos dizer assim, que nem o nosso país, a gente sabe que o governo dá bastante benefício para o povo, como cesta básica, kit de todo quanto é jeito. E às vezes as pessoas aproveitam isso para se beneficiar. E nesse período houve isso. As pessoas se convertiam ao cristianismo por causa do benefício do rei. E aí nasce um falso cristianismo. Então, mas aí é um problema que gera outro problema. Porque, Vários por exemplo, essa época foi no século IV, se eu não me engano, no ano de 300 e alguma coisa. Se eu não me engano, é isso? Sim. Alguma coisa? É século IV, mais ou menos, né? Constantino? Ano de 300 e alguma coisa, se eu não me engano. Mas tá valendo isso Porque hoje. você está valendo isso hoje? Tá valendo isso Isso, hoje. então, que bom. Porque uma coisa vem corrompendo a outra. Porque a Igreja Romana, depois de um tempo lá na frente, eu falo, porque hoje a Igreja Romana, a Igreja Católica, é uma das maiores religiões que tem no mundo também. Ela é muito grande, principalmente no Brasil. O catolicismo é muito grande no Brasil. Só que o que acontece? Quando você vai estudar lá atrás, na época de Lutero, que claro que vem ser bem depois de Constantino, ali já tinha um problema. Nessa época você viu a parte de bonificação. Só que aí depois vem a parte que eles começam a vender indulgências. Eles vendiam indulgências, eles vendiam salvação. Eles vendiam oração. Por isso que Lutero se levanta e a própria Igreja Católica, se eu estiver errado, vocês me corrigem, pelo que eu estou falando aqui. Tentaram matar ele, porque ele começa a levar a palavra, traduz para o alemão, é isso, se eu não me engano, e levar a mostrar a verdade para as pessoas que estavam na Bíblia, porque ninguém tinha contato com a Bíblia, com a palavra. Então ele começa a fazer essa mudança, ele começa a trazer mostrar a verdade para as pessoas. Porque os caras vinham corrompendo desde lá de trás, vinham corrompendo, os caras começam a vender. E o que eu vejo? Porque, tipo assim, é difícil falar. Por exemplo, eu estou falando aqui porque a gente está discutindo várias religiões, né? A gente acho que não chegou até citar na questão, a gente falou hinduísmo, tudo, até o catolicismo. Tudo. Porque o catolicismo é uma religião cristã. Ela acredita em Cristo também. Só que eu, no meu entender, por exemplo, eu fui 27 anos católico, 27 anos da Igreja Católica. No meu caso, em um momento, eu vi que ela não era mais a religião certa. Por quê? Porque eu comecei a estudar e perguntar por quê. E aí eu entendo por que a religião católica começou a levantar tanto santo. A ideia não era que levantar santo porque era santo. Porque automaticamente, fazendo isso, eles iriam corromper a fé das pessoas. Por quê? Porque ia criar atalhos, sendo que ela tem um caminho direto até Jesus. Ela não precisa de atalho, ela não precisa de santo. Porque ela tem até Jesus. Só que nesse meio tempo, nesse buraco, o maior foco ali não era nem questão de desviar a fé, Zica. Era continuar vendendo. Quanto mais santo, mais venda. Quanto mais correntinha, mais venda. Então tudo não se passava por ato financeiro. Deixa eu falar aqui que é minha opinião, né? Porque se eu afirmar hoje é um perigo, né? Hoje tudo é processo você afirmar. Então quando eu começo a entender, porque quando eu saio, para mim sair de uma igreja onde eu nasci, eu era enraizado, eu sempre fui um cara que questionei. Pergunta por quê? Pergunta por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque minha mãe me trouxe. Não, irmão, esquece. Esquece isso, agora é você. Então eu começo a perguntar por que, entender essa verdade. Porque eu caí nessa pergunta aqui. Qual que é a religião certa para mim seguir agora? Mas, Tiagão, veja bem. Onde que eu vou agora? O Felipe ele fez uma colocação, às vezes a gente foge da pergunta. Se a gente focasse mais a pergunta,
a gente está viajando muito, tem muita história. Eu estou com um livro aqui que fala tudo que vocês estão falando. Então, eu estou lendo esse livro e é muita coisa. Mas quando você faz uma colocação dessa, se o cristianismo como eu vou dizer que ele é a única religião? Eu quero dizer religião, mas como que o cristianismo, eu posso afirmar que é a única religião certa? Essa talvez É o o único debate. caminho que vai me levar a Deus. Exatamente. Não vamos dizer só caminho, mas porque assim, a gente esteve comentando algumas coisas que Jesus disse lá em João 10, que ele vai falar também que tem ovelhas de outro aprisco que ele vai salvar também. Então, se a gente ficar falando que a nossa é a única, ou o caminho é o único, a gente também vai criar uma heresia aqui. Exatamente. Não vamos entrar nesse método. Mas, porém, a pergunta que o Felipe falou é essa. Como eu posso, então, através de uma pergunta lá fora, testificar que o cristianismo, então, é a única certa, ou como você falou, o caminho? O próprio Jesus, ele foi o único que disse que era o Filho de Deus. Por isso que ele foi atacado, foi perseguido. Por ele proclamar e dizer que ele era o Filho de Deus, os fariseus da época perseguiram ele, a ponto de levar ele para a cruz. E você vê que quando Jesus ele proclama e diz ser o Filho de Deus, e no mesmo tempo ele dizia que era Deus, isso criou uma polêmica enorme. Exatamente. Porque se você vai depois que Jesus morre, ressuscita e bababá, lá na frente, mais ou menos 300 e pouco, foi onde houve os concílios, mais ou menos, se eu não estou enganado, houve vários concílios de Nicéia e outros mais que se discutiram várias coisas em relação à religião católica. E ali foi debatido e assinado que então entra aí a teoria da Trindade, e se Jesus mesmo era Deus e outras coisas mais. É porque Jesus, quando ele chega, ele vai quebrar isso, porque todo mundo acreditava em Deus. Mas então, ele não trouxe uma religião. Jesus não trouxe uma religião. E eu gostaria de ler aqui, especificamente, o que você falou da igreja, da época de Constantino. Ele fala assim, o catolicismo romano foi instituído como religião oficial do Estado pelo imperador Constantino, 313, o qual também possuía o título de Pontifex Maximus, ou seja, o soberano da religião do Estado. Esse período foi chamado de romanização da igreja. Não podemos esquecer que neste período houve alguns cristãos piedosos, mas o decorrer dos anos, devido a interesses políticos, que nem você falou, muitas doutrinas antibíblicas se inflamaram na igreja, tais como oração pelos mortos, declaração de Maria como mãe de Deus, dogma de purgatório, olha só, cultos de imagens e relíquias, canonização dos santos, proibição do casamento para sacerdotes. Então, se você for ver, tem vários aqui que eu posso falar para você. E foi nesse pontos que Lutero começa a ter suas divergências em relação à igreja da época. Porque Lutero ele era padre, né? Ele era um padre da igreja católica. Um monge. Ele né? quis ser um monge. Alguém que já estudou sobre ele vai saber por que ele quis ser monge. Diz que houve uma chuva muito forte e ele se escondeu num lugar. Ele tinha medo de e ele ficou com medo daquela chuva. E ele disse, se o senhor me livrar, eu vou virar um monge. E ele decidiu ser monge. Só que quando ele chega na igreja, ele vê tantas coisas erradas que ele ficou assustado com a religião. E onde ele escreve as 95 teses de Martinho Lutero. E ele foi perseguido pela igreja católica. Foi. Entendeu? O ponto que você citou aí, como a gente convencer outras religiões que a gente acerta, né? Esse seria o principal ponto que você citou. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos
tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, ou seja, como é que a gente vai saber se uma religião ela é completamente certa? Se ela segue o Novo Testamento. Simples. Como é que a gente pega uma religião hinduísta que não segue a palavra de Deus, principalmente os 10 mandamentos, com base, e fala que ela é uma religião absoluta? Sendo que tudo aponta para Jesus, tudo aponta para Deus, como diz aqui em Romanos, nada é desculpa. Aqui fala, sendo indesculpáveis, tais homens. Ou seja, não segue a Bíblia, não é uma religião absoluta. Ah, mas como é que você fala que não é uma religião absoluta? Aí a gente entra em filosofia, a gente entra em outros pontos, que eu não sei se vocês querem entrar agora. Mas é indesculpável falar que uma Umbanda, ela é a religião absoluta, ou relativa, independente, não tem como. Porque ela segue os principais pontos. Ah, mas como assim você fala que ela vai seguir os principais pontos? Porque tudo leva para Deus. Da onde que você tirou o amor? Da onde você aprendeu que a gente tem que respeitar o próximo? Da onde que a gente aprendeu que eu não posso bater em tal pessoa? Veio da onde esses pensamentos? Que veio da minha avó, que veio da onde? Onde é a fonte dele? Aqui fala, tudo aponta para Deus. Todas as religiões. Da onde veio, sei lá, o diabo? De onde veio os Exus, os orixás? Da onde veio o seu pensamento? Veio de Deus. O que você pensa sobre isso? Mas se esses caras aí que você falou, por exemplo, essas religiões, candomblé, hinduísmo, e se esses caras, mesmo eles continuando com as práticas deles, aí eles incluem isso que você falou, como é que fica? Se eles incluem a palavra, não tem como. Não tem como eu incluir uma feitiçaria, sendo que a palavra proíbe a feitiçaria. Não tem como incluir uma leitura de mãos, um Torá não, é tarô, fala. Não, eu digo porque você falou muito de ajudar o próximo. Porque tem muitas religiões dessas pagãs que ajudam o próximo. Exato. Mas e aí, como que faz? Então, se ele estiver ajudando o próximo fazendo, ou como que você vai chegar nele e vai provar, por exemplo, eu sou budista. Certo. Para mim, budista é a religião correta. Um exemplo. Eu sou budista. Como que você vai provar para mim que o cristianismo é o correto? Como que você vai falar para mim? Sem contar que existe uma questão sociológica, né? Dependendo de onde você nasceu, aquela crença está com você desde criança. Igual você pega um muçulmano. O muçulmano, ele aprende, se eu não me engano, ao Alcorão. Isso. O muçulmano, ele... O Alcorão, desde criança. A criança é colocada ali para aprender, para decorar aquilo ali, né? Exato. Aí você pega hoje o cristão. Não lê nem os Salmos. Não lê nem os Salmos, né? Tem vergonha até de dar uma palavra de abertura. Então, a gente pega esses pontos que pode, assim, dar uma balançada. Por quê? Mesmo sendo cristão, eu acredito que existem outros pontos bem mais eficazes em outras religiões. Eu acredito que existem pessoas de outras religiões que podem ser muito mais inteligentes e sábias que os cristãos. Então, eu não coloco o cristão assim como o dono da verdade, mas sim alguém que pode aprender derivado no processo de vida. Porque o cristianismo até então, ele pega algumas vertentes de religiões antes, igual o judeu. O cristianismo ele é baseado na lei judaica. Então ele pega aquilo que é bom, e a questão da religiosidade, a questão ali de tinha muitos costumes. O cristianismo ele já não carrega esses costumes religiosos, que você não pode comer aquilo, que você não pode comer aquilo. Pelo contrário, o cristianismo ele fala o quê? Da essência, realmente. Então isso é uma evidência que a gente tem que colocar aqui para que as outras pessoas possam entender que o cristianismo ele não é uma religião arrogante, porque ele pode aprender com outras pessoas. O cristianismo ele pode aprender com outras culturas. Que a gente também entende que o cristianismo ele não extermina a questão cultural. Se você for lá na África, eles adoram a Deus, eles são cristãos, creem em Cristo, porém eles têm uma forma de adorar, de cultuar, de se vestir, onde o cristianismo não é invasivo. Onde o cristianismo não vai ali tentar alterar aquela raiz cultural, desde que ela não interfira na moral e na ética cristã. Então o cristianismo pode abraçar outras culturas, trabalhar nisso, que hoje eu vejo que
algo assim que tem muitas pessoas que estão fechadas a isso, Sim. principalmente quando você pega uma cultura jovem. E o Thiago aí, quem não sabe, já fazia a merchan aqui do nosso canal, veio pra rua, segue lá que você vai aprender Esses um cara pouquinho é sobre zica. a cultura das ruas. Então, tipo assim, eu e o Thiago não pode chegar lá com os 10 mandamentos e falar, não, tem que ser assim. Pelo contrário, a gente tem que estudar aquela cultura, interpretar aquela cultura, induzir a mensagem daquela cultura, que é o que Paulo fala, me fiz judeus para os judeus, gentios para os gentios. Então o cristianismo, ele não é uma religião invasiva, que pelo contrário, muitos têm esse pensamento, Thiago. Mas, ô Felipe, eu acho que quando a gente começa a entrar em controvérsia aqui, é quando a gente coloca a religião no cristianismo, não é mesmo? O cristianismo, ele não deriva disso. É esse que está o problema. O cristianismo não está preso à religião, a homens, costumes. A religião, ela gerou muitas heresias, seitas no meio do povo. Então fica difícil. Se a gente vai entender aqui pela luz da palavra, por isso que quando eu comecei o debate aqui, eu falei assim, a minha regra de fé, de fé e conduta é a Bíblia. Eu não estou com a Bíblia aqui, eu ponho na Bíblia, mas é a Bíblia. Sim. Tá? E através da Bíblia, como o Mateuzinho falou do Novo Testamento, onde nasce o cristianismo através de Cristo, é aí que está a questão. Eu tenho que testificar de Cristo. Exatamente. Quando eu testifico Cristo, eu não trago religião. Eu não levo você a se prender em algo, a costumes ou regras, outras coisas mais. Então, a gente tem que falar aqui como que eu consigo provar que o cristianismo, que Cristo realmente é verdadeiro. Nós sabemos que depois da vinda de Cristo, o mundo não foi mais o mesmo. Mudou tudo. Não é ou não é? Sim. O ser humano nunca mais foi o mesmo. E o cristianismo, ele traz grandes virtudes, entrando nessa questão, que muitos desconheciam. Por exemplo, a humildade. O próprio Jesus, ele ensina os seus servos, os seus seguidores, adeptos à fé cristã, a serem humildes. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui debatendo algo bem complexo, nós estamos aprendendo um com os outros. Sim. Que era algo naquele tempo que era pejorativo. Uma pessoa humilde, ela era uma pessoa inferior. Porque o que a humildade ela te traz? Você tem que se calar, às vezes diante de fatos que são assim difíceis de se manter. E o romano, ele se colocava como superior às demais pessoas. Então, o cristianismo, ele vem, igual você falou, ele muda essa questão de você se achar maior, e ele fala o quê? Que maior seria sempre o que servisse mais. Por isso que o Cristo, quando ele larga a glória dele, a soberania, o poder, tudo, ele larga tudo para se humilhar como homem aqui, o que ele queria trazer é essa comunhão novamente com aquilo que a humanidade, o homem, perdeu através de Adão. O papel do cristianismo é esse, não é além desse, é este. É trazer a comunhão novamente do homem com o seu Criador. Esse é o papel do cristianismo. Então a questão, quando eu falar que o cristianismo supostamente é a única religião certa, eu estou dizendo que Cristo é o único caminho, que é o único que pode reatar aquilo que você perdeu com o seu Criador. É o único, é Cristo. Aquela confissão de Pedro, que a gente comentou, foi hoje, né? Acho que o pastor também pregou domingo passado na igreja, se eu não me engano, que a confissão de Pedro, quando ele pergunta quem vocês dizem que eu sou, e o que as pessoas falam em quem eu sou, Jesus perguntou. O único que, inspirado pelo próprio Espírito Santo, que é Deus no mesmo tempo, outra confusão aqui, afirmou que ele era Cristo. E essas afirmações históricas que aconteceu, que é a única forma da gente provar que o cristianismo é o único verdadeiro, são isso. Confissões de homens e do próprio Cristo. Então você vai estudando
Hoje, você vai vendo fatos que ocorreu, que realmente prova que esse Jesus Cristo realmente existiu, que ele habitou como homem aqui na Terra, e que realmente hoje existe prova histórica que Cristo viveu em Israel, em Jerusalém, Exatamente. que morreu, que ressuscitou, que realmente foi pregado numa cruz. Esse homem, existe vestígios, provas real de que esse Cristo realmente veio aqui, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, para nós provar que o cristianismo é verdadeiro, são fatos que aconteceu na história da humanidade. Esses dias eu comentei sobre isso numa visita e eu falei assim, nós precisamos ver o cristianismo, e não só de palavras, mas ter evidências. Por exemplo, um rapaz um dia perguntou assim, esse nome Jesus não existe. Aí eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, se ele existe ou não, eu vou contar a experiência de vida que eu tenho com esse nome. Com esse nome eu já expulsei demônio, eu já curei enfermos. Não porque eu tenho poder, mas que esse nome tem poder. E eu quero dizer que esse cristianismo, quando ele é vivido na sua essência, milagres como Jesus fez na época, acontece hoje. Então, às vezes, não podemos só com palavras dizer que o cristianismo é a única religião verdadeira. Mas você vivenciar com a sua própria vida que esse Jesus Cristo, que um dia ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus, ele vive em você e as pessoas vê esse Cristo em você. Não porque você diz que ela é a certa ou a errada, ou porque as pessoas passaram a não crer nesse cristianismo. Então eu posso dizer que através desse nome eu já expulsei demônio, eu já vi vida transformada, eu já vi enfermo ser curado. Isso é o verdadeiro cristianismo. Mas você sabe que tem pessoas, nesse caso igual essa, como outras também que eu vi, que eles não vão falar que essa religião cristã, a religião cristã não é a verdadeira, por causa de algumas, talvez, igrejas que se diz cristãs, Exatamente. que na verdade ali dentro não tem nada de cristianismo. Muito pelo contrário, tem igrejas que se diz cristãs que ali dentro eles colocam um fardo nas pessoas. É um cristianismo totalmente do avesso, é uma heresia totalmente diferente. Então, esse é o problema. Mas a pessoa ela vive um cristianismo, mas ela está no lugar errado. Está num lugar, numa igreja que se diz igreja, que não é igreja, na verdade, ensinando um cristianismo que não é cristianismo de verdade, e aonde expulsa e abandona as pessoas, onde o cara está só arrancando o dinheiro das pessoas. Por exemplo, tem igrejas dentro da nossa, do que eu digo na comunidade cristã, que fala que é uma igreja cristã, igrejas grandes, famosas, muito conhecidas, que os caras pregam o pau na igreja católica por causa de imagem, por causa de indulgência, os caras pregam o pau, mas dentro da própria igreja evangélica o cara não mudou nada, ele só transformou a imagem em tijolo, ele só transformou a imagem em vassoura, transformou a imagem em azeitona, transformou a imagem em doce. Ele só mudou, mas é a mesma coisa. E vende uma vassoura, um doce daquilo, falando que aquilo vai curar, vai tirar os demônios na sua casa por um preço muito alto. E vai e pede o dízimo que você tem que dar, você tem que dar todo o seu salário, porque Deus vai te dar em dobro. A gente conhece pessoas famosas aí na internet que fala que deu milhões e hoje está na justiça correndo com um processo para tentar pegar de volta, que perdeu milhões porque falava, dá tudo que você vai receber em dobro. Então, ou seja, isso aí, principalmente essas igrejas que são grandes, né, dentro do que se diz cristãs, não tem nada de cristianismo. Aquilo ali é uma mentira, escravizando pessoas, mente de pessoas, arrancando tudo que elas têm. Então a religião cristã, o cristianismo é a religião certa? É o que eu estou falando. No caso do Zica, eu concordo com ele quando ele fala que não é a religião certa, porque é complicado. Então, o que é certo? Qual é a religião certa? Então, mas a palavra religião não existe. Então, o que de fato é certo eu viver? Qual é certo? O quê? Qual é o caminho que eu vou viver que é certo e correto? Quando Jesus fala da religião imaculada, que é essa, igual as obras foi uma cerimônia. É as obras. Porque a palavra diz o quê? Que as obras sem fé é morta. Não é isso que ele fala? Mas aí a gente quebra a graça. E a fé sem as obras? Não é nada. Então, mas o que acontece aqui? Saca a ideia? Então, é mais ou menos... Então só para mim concluir, estou querendo dizer que essas igrejas que se dizem igrejas cristãs, que para mim não tem nada de cristãs, que eles pegam um pedacinho do cristianismo, do que Deus ensinou, trabalham um pedacinho aqui para ajudar, não sei o que, e trazer as pessoas, mas do outro lado os caras estão trabalhando para sugar, para tirar. Então, todo lugar tem problema ali, tem não sei o que aqui. Então, mas o que eu tenho que viver? Qual que é o meu papel? O que eu tenho que fazer?
Eu tenho que estar numa igreja? Tem que estar numa igreja. Então, se você vive numa igreja dessa, se você está vivendo numa igreja que tem essas práticas de sugar, de arrancar todo o seu dinheiro, de vender bloco, sai de lá correndo. E vai procurar uma igreja certa, de verdade, que não tem plaquinha para você vender, não tem isso, não tem aquilo para você acreditar, não sei o que. Não, sai de lá correndo, porque a essência é Cristo. A essência é Jesus. O que ele está falando aqui em Tiago, que ele não está tratando de igreja, porque Paulo depois vai tratar da igreja, porque a igreja ela é fundamental. Não estamos tratando da igreja. A igreja é outra coisa, estamos tratando de religião. Então, essa religião é fazer as boas obras. Isso que eu acredito, é a verdadeira religião. É fazer, e aí a pergunta, o que são as boas obras? Tá entendendo? Tá na Bíblia. Mas como pode alguém que tem obras, mas tem uma vida totalmente conturbada? Essa pessoa não vai ser salva. Só porque eu ajudo vários MCs, ajudam pessoas aí, minha comunidade, dá cesta, faz isso, mas vai lá, faz sexo com um monte de gente, usa drogas ilícitas. Você acha que uma pessoa dessa vai alcançar a salvação? É a pessoa que acha que fazendo caridade ela vai ser salva, porque ela faz tanta coisa errada na vida, tanta coisa errada, principalmente muita gente famosa que tem muita grana. Sim. Faz tanta coisa errada, que ela acha que ela ajudando ali com 100, 200 mil, ela está recompensando aquilo. Então, mas aí a gente, igual o Matheus entrou... Para massagear o ego. Eu vou entrar nesse ponto aí, Matheus. Né? É o ego também. Esse ponto aí que o Matheus falou é bem interessante porque a gente fala das outras religiões, elas te julgam pela moral. Ou seja, você é aquilo que você faz. Porém, o cristianismo, ele não te julga por aquilo que você faz, mas ele te julga por aquilo que você crê. Ou seja, o cristianismo, ele é para pessoas que já estão condenadas, que já estão perdidas. As outras religiões não, elas se colocam num patamar que elas fazem, que elas merecem e que elas são dignas daquilo, ou seja, a salvação. Elas se colocam num papel de dignas de serem salvas. Então essa questão é bem profunda, por quê? Se você acredita que você tem mérito naquilo que você faz, então logo aquilo que Deus fez para você não é importante, porque o mérito é seu, não de Deus. Só que o cristianismo não. O cristianismo te coloca sempre numa posição de que você necessita de um Deus. E você, quando é salvo, você é grato por aquilo, e aquilo que te gera as boas obras. Essa parte de necessidade de Deus, isso já vem desde lá do princípio. Só que eu estava vendo uma mensagem do Rodrigo e ele fez uma colocação muito interessante sobre isso que você falou. No mesmo tempo que o homem quer um Deus supremo, soberano, poderoso, no mesmo tempo ele quer um Deus que ele pode ter contato. Que seja inferior, um Deus que ele pode abraçar, um Deus que ele pode se comunicar. Porque no mesmo tempo que eu quero esse Deus que quando eu estou na minha dificuldade, clamar a Ele, porque Ele é soberano, poderoso e pode resolver todos os meus problemas, mas no mesmo tempo eu fico indagando. Ele fala isso, o Rodrigo. Mas será que esse Deus uma hora ele pode falhar ou ele pode se arrepender? Ele fala. Ou será que realmente eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? Aí ele até brinca, fala assim, e se ele existir uma cripto que pode enfraquecer esse Deus e cair na mão de um maluco aí, e vencer esse Deus? Você vê como que a necessidade do homem sempre vai ser essa? Querer um Deus acima de tudo, que ele possa adorar e se achegar e ter contato com ele, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele quer ter esse Deus para ele abraçar ou abraçar quando ele estiver necessitado. E ele até fala um negócio interessante, como você vai se aconselhar ou contar os seus problemas para uma pessoa que tem mais problema do que você, entendeu? Então é muito relativo isso. Mas que nem você falou, Tiagão, que as pessoas fazem para querendo matar uma dor, né? A pessoa vive a vida inteira errado, rouba, às vezes faz coisas piores que isso, e aí ela doando acha que vai matar o pecado dela, vai acabar com o pecado dela. Aí que entra Marx na sua ideia, né? Que ele fala que a religião ela vem para escamotear
Como é que eu posso colocar essa palavra? Vem para escamotear a realidade. Vem para tirar a realidade, mitigar a realidade. E também a religião é um protesto. Sempre foi um protesto, uma insatisfação com si mesmo. Por isso que as pessoas buscam a religião, para tentar preencher a si mesmo. Por isso que é uma insatisfação. A religião é para quem não quer ter compromisso com Deus. Para ela é uma auto-enganação. Ela vai buscar algo ali. É o famoso que a gente fala que a gente entra na religiosidade. A pessoa realmente não está vivendo o que realmente de fato é Cristo, que é Jesus. Ela não entendeu o que é isso ainda. Ela não entendeu o que é esse amor de viver para Cristo. Não é difícil você introduzir Cristo num religioso? É muito difícil, né? Difícil. Eu acho que quase todos nós aqui tem alguém que é religioso dentro da família, não é? Eu vou testemunhar mais uma vez. Quando eu e minha esposa se converteu a Cristo, a gente pôs como meta evangelizar toda a nossa família. E houve muita resistência ao cristianismo. Houve muita resistência por causa da religião, da cultura, da forma. Por exemplo, em 2010 foi a última pesquisa que saiu. Eu estava vendo isso agora, vindo para cá. Houve um número muito grande de pessoas que diziam assim: eu sou católico, porém não praticante. Um exemplo. Vocês sempre ouviram isso, Sim. né? Mas ele ia na igreja católica quando tinha um batismo ou quando alguém da família morria, ia lá na missa do 7º dia. Esse era o famoso católico não praticante. E agora a gente está vivendo um período diferente. Crentes que não são crentes. E é um número muito grande de crentes que não são crentes. Ou quer dizer o quê? Que são pessoas que dizem ser cristão ou crente, mas que não são praticantes, que não tem nenhuma igreja. Tenta romantizar a verdade. Exatamente. Então, aí essas pessoas, que nem o Mateus estava falando mais ou menos, eles se apegam a uma religião porque eles não querem ter compromisso com o evangelho, com um Deus. Eles se escondem atrás. Se esconde atrás da religião para tentar acalmar a dor que ele tem, né? Por isso que quando você falou que a religião... Não existe uma religião certa? Não concordo com isso. Porque tem várias religiões que acobertam coisas absurdas. Como é que eu vou pegar uma religião que acoberta isso e falar que ela está certa? Por exemplo, se isso aqui é vermelho, isso aqui não é verde. Se isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então sempre vai haver algo absoluto. Não tem como eu falar que isso é certo e isso é certo. Em quesitos Deus, como é que eu vou falar que o Deus da outra religião é certo? Como é que eu vou falar que os princípios dela é certo? Mas ela tem princípios cristãos, ela faz aí, ela ajuda as viúvas, ajuda as crianças. E daí? Isso todo mundo faz. Todo mundo que tem capacidade quer, ela vai fazer. Mas não é fazendo isso que ela vai ser salva. Aí que entra. Tá certo? Não tá certo, porque ela não vai ser salva fazendo isso. Só isso. Não é mérito, né, de salvação. Espera aí que você já vai dar a sua resposta. Gente, a gente tá caminhando pro final já. Se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer. Deixa um comentário, faz uma pergunta aí, coloca nos comentários que a gente vai responder, a gente vai comentar. Gente, vocês que estão aqui assistindo ao vivo, vocês aqui, formaliza uma pergunta aí, umas 2, 3 perguntas aí, tá? E faz aqui enquanto o Zica vai responder. Faz a pergunta aí, Formaliza, viu, Gabriele? Formaliza umas perguntas aí, vocês que estão. Galera, tem um público assistindo nós ao vivo, formaliza a pergunta aí. Mas pergunta fácil, pergunta fácil aí, senão eu vou travar aqui, eu vou ficar... Valeu, gente. Se inscreve pra dar aquela força pra gente aí, pro Jesus Talkcast. Zica, vai lá. Responde o Matheus aí. Ele não concorda com você, mano. Não concordo. Bom, pra gente já caminhar pro final, a questão é que essa pergunta que eu formalizei foi baseada numa pesquisa que de jovens de 20 anos para cima, onde eles não concordam que exista uma religião absoluta, porque isso gera um certo exclusivismo. Essa é a palavra que foi ali indagada. Que a religião que se coloca como absoluta, ela gera um exclusivismo, porque ela quer converter o mundo inteiro a acreditar nela, a meio que um fascismo. Seguir nela. Então essa questão de não existir uma religião única gera tudo esse caos, de você trazer divisão entre todas as religiões, dizendo que a sua verdade é o que equivale diante delas. Então, nesse contexto, muitos líderes têm tentado acabar com a religião no mundo. Muitos líderes têm tentado minar a religião e já elaboraram vários tipos. Só que as pessoas não religiosas,
que elas descobriram? Que é impossível você acabar com a religião. É impossível. Muitos falaram assim que através da tecnologia a religião acabaria. Por quê? Ela ia acabar suprindo uma necessidade onde os povos mais antigos não tinham. Onde realmente ali, sabe, se basear. Então a tecnologia veio, só que não aconteceu nada disso, Thiago. A fé continua crescendo entre todos esses tempos. Porém, agora mudou a estratégia dos caras. Sabe qual que é a estratégia? Ridicularizar a religião. Todo religioso, ele é ridicularizado, ele é inferiorizado, ele é ultrapassado, porque ele não tem raciocínio, porque ele não tem lógica, porque ele não tem base científica. Então, todo pessoal hoje que tem uma certa religião, vamos inferiorizar eles. Vamos colocar eles num campo de idiotice. Idiotas místicos que acreditam e baseiam sua vida numa fé e não tem uma linha de raciocínio, não tem uma linha de direção. Eles simplesmente acreditam em um fato que aconteceu e vem reverberando através mais. Então, a estratégia desse pessoal não religioso não é acabar com a religião, mas sim ridicularizar ela. Se você não consegue acabar com uma coisa, então é mais fácil você diminuir ela. Então é esse o ponto que eu coloco aqui entre as religiões, destacando religiões que têm diversos pensamentos, que têm práticas positivas e negativas. Porém, eu estou aqui para colocar isso no contexto mundial, que acontece mundial, não opinião, mas mundial, que é abordado e muitas pessoas não conseguem sanar isso e vem crescendo cada vez mais essa questão da divisão que a religião causa hoje no mundo. Então, eu acredito que a religião que traz mais paz, que concilia isso, é a que está mais próxima de uma verdade. Não afirmo, mas acredito que o cristianismo é a mais próxima de uma verdade que pode abranger a necessidade humana. Mas você falou aí que a gente não pode falar que existe uma religião absoluta. Mas Exatamente. Você falou isso por medo das outras pessoas pensarem, ridicularizar você pelo que você pensa? Ou você falou isso porque... Não, eu falei isso porque exatamente eu não consigo comprovar absolutamente, mas eu posso trazer evidências e fatos igual o pastor Luiz aqui trouxe. Eu não posso colocar isso, bater o martelo e falar pronto, tá finalizado esse assunto. Porque existem várias questões que a gente vai ter que colocar aqui. Mas, Porque, igual eu falei para vocês, só para finalizar, existem muitos cristãos ignorantes que ignoram a fé, ignoram a natureza e querem trazer o misticismo. Então, se a gente não basear a nossa fé numa doutrina, num ensino, vira bagunça. Então, hoje, igual o Thiago falou, não todas, mas tem muita igreja que não tem realmente uma diretriz correta e isso traz uma confusão generalizada para cristãos que tentam seguir uma fé genuína. Tá, então, se eu bater o martelo aqui, eu vou ter que bater o martelo para esses também que estão errados. Então, como que eu separo? Então eu posso entender que você está em cima do muro. Não. Então, eu não estou batendo o martelo numa verdade absoluta. Deixa eu falar, o nosso bispo fez uma live esse dia e ele falou assim, foi até comentado aqui antes, que ele falou assim, aquele que tem dúvida, ele já está negando a sua fé em Cristo Jesus. Você tem que ter convicção do seu Cristo. Como você tem dúvida, o cristianismo é a única religião, ou religião, eu não gostaria de falar essa palavra aqui, eu não gostaria de falar, mas como ela está em tema, eu vou ter que citar ela. Se a gente está classificando o cristianismo como religião, então esta é a pergunta. Se você está aí que não afirma, mas tem evidência, qual que é a sua dúvida? Você crê nas evidências de Cristo ou não? Vou reformular o que eu disse. Eu não sou uma pessoa que posso bater o martelo. Falta de fé. Em geral. Em geral. Não posso generalizar, eu posso falar por mim. A minha fé é em Cristo. É a religião
que nós colocamos aqui em debate que mais evidencia transformação mundial e tem crescido de acordo com o tempo. Mas eu também tenho que entender que existem outras religiões que trazem, vamos dizer assim, mais informações, mais bases do que muitos cristãos que acabam deixando de lado essa parte racional, que é a questão da filosofia, que é a questão de pensar. Você está falando que a religião traz mais base que os cristãos, não que o cristianismo. Não que o cristianismo. Não com o cristianismo, a Então, por isso religião. que eu, problema tá eu no acho cristão, que não a no sua colocação, cristianismo. Felipe, ela tá meia verdade, meia, vamos dizer É porque assim. o que ele está querendo dizer, Tá que eu tô obscuro entendendo, esse tá no negócio. cristão, não no Não, cristianismo. então, por isso que eu falo assim, Exatamente. talvez ele não está conseguindo dividir ou separar as coisas. Não estou falando da pessoa de Cristo, duvidando da pessoa de Cristo. Mas a gente está aqui tentando esclarecer para os ouvintes, e talvez para nós mesmos, essa afirmação. O cristianismo é, entre parênteses, a religião certa? Essa é a questão. Quando eu falo que a minha base de fé é a Bíblia, certo? Então, logo entendo que eu sou um cristão, que creio em Cristo. Não existe mais evidência tão certa e convicta do que Jesus Cristo. Sim. Então, aí quando você começa a percorrer essa fala sua, aí você começa por pessoas, eu posso até dizer que você começa a colocar costume nos meios de estudo e até heresias. Dizer ser cristão não traz evidências pessoal, e sim de Cristo. Quando eu falo que eu sou cristão, eu proclamo Cristo, eu levo Cristo às pessoas. É a única forma. Então, eu talvez a gente não vai terminar esse debate e ver de você saindo daqui que realmente eu creio no cristianismo como a única fundação que leva o homem a Deus, que é através de Cristo. Eu não sei. Talvez talvez ele quer deixar mais um pouquinho, né? Mas vamos lá. Você quer que Ele tá Cristo é correndo, o único Salvador? vamos ver Não, eu vou Não, 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 não precisa precisa repetir. Responde só a minha pergunta. Você quer que Cristo é o único Salvador? Sim, no caminho, Ele é o único caminho que salva as pessoas. Sim. Você faz as coisas mais próximas que te aproximam dele? sim, A Umbanda faz? não. Você tá ganhando a resposta. Só que a questão não é essa, a questão é que você está baseando na sua fé. Eu estou baseando num raciocínio lógico. Você tá raciocinando com um raciocínio filosófico. Exatamente. Mas você quer falar de filosofia? Então Eu vamos não- lá. hoje, Nós não hoje está discutindo filosofia nem teoria não, humana, quando nem religiosidade. quando você em fala si. de humanidade, você tem que colocar filosofia. Mas a porque, gente tá- porque a essência do Deus, ele vem através da filosofia. Então, nós não vai da sair onde eu vim, pra onde eu vou, é o que eu tô fazendo aqui. Exato. E Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é algo que supre a filosofia. Sim. Só que se a gente falar da verdade absoluta na fé, é outra questão. A gente tem que abrangir. Mas qual que é a verdade a gente absoluta? tem que. Então, exatamente. É Jesus. Exato, mas aí é o que eu te pergunto: quantas vezes você leu a Bíblia, você pensou que aquilo era uma verdade, porém você interpretou errado? Você poderia bater o martelo? Não, aí não é questão de verdade. Não, é o que então? É interpretação. Mas você já acreditou em algo Sim. e depois você voltou Ó, porque aquilo não era. Eu com 24 Certo? Não, mas sim ou não? com Responde. 24, vou responder. Não, eu quero vou sim ou não. responder, mas Não, eu preciso- quero sim ou não. Você já acreditou em algo e você viu que aquilo lá realmente não condizia com o que você Então acreditava. tá, eu vou responder, mas você vai ter que Com deixar eu sim explicar. ou não. Eu Depois vou você dá. responder. Sim ou não? Sim. Sim. Sim, posso É isso. responder? Agora você pode Tá, argumentar. por quê? Quando a gente... Por isso que eu falo, pessoal. O que acontece? Quando a gente fala de uma verdade absoluta, a gente não pode voltar atrás. Então, muitas vezes, existem pontos que a gente precisa refletir. É muito difícil. Não negando a minha fé, eu acredito na minha fé. Mas, porém, às vezes há interpretações que eu me equivoquei. E eu afirmei que aquilo era uma verdade absoluta. Então, é preciso que a gente entre em um consenso, analise para estar próximo de uma verdade e acreditar naquilo. Você traz evidências, fatos, você se aproxima daquela verdade. Mas quando a gente fala de verdade absoluta, é sempre uma polêmica. Então é por isso que a gente tem que ter sustentação naquilo que a gente fala. Porque existem vários parâmetros de relativo. Só que existem
pontos que o relativismo não consegue entrar. Igual se você pular de um prédio, você sabe que você vai cair e você vai se machucar. Isso é uma verdade absoluta e comprovada. Agora, quando você fala na questão de fé, aí você tem que provar esse absolutismo. Você, como um cristão, não consegue comprovar que o cristianismo é uma verdade absoluta? Só vivendo. Igual você falou aqui da questão da fé. Ó, gente, a gente tá caminhando pro final já, né? Já deu o nosso tempo aqui. Luizão, você quer responder o que ele perguntou para ele? Então, só responde aí que a gente vai finalizar. Ficou um pouco em dúvida essa colocação dele, realmente. Mas, bem, é uma opinião dele, eu respeito a opinião dele. Eu, além de crer que o cristianismo é o único caminho, a verdade e a vida, eu vivencio isso, Cristo no meu dia a dia. Eu vivo Cristo no meu dia a dia. Então eu não tenho dúvida de afirmar lá fora, não é questão de absoluta. Como eu estava falando, eu há 24 anos que eu estou no cristianismo, lá atrás o ensinamento que me ensinaram errado, é claro que me ensinaram errado, mas o cristianismo trouxe a luz da verdade para mim. É diferente. Uma coisa é eu ter aprendido com uma outra pessoa, outra coisa é o cristianismo ter trazido para mim a verdade. Exatamente. Mas então eu não tenho essa dúvida, que o cristianismo é o único caminho, através de Jesus Cristo, independente. Amém. Gente, então a gente vai ficando por aqui, já deu nosso tempo aqui, a gente já tá, não dá mais, já tá há muito tempo, a gente vai ter que voltar para continuar esse debate, a gente vai ter que voltar, porque é muita coisa, tem muita coisa pra gente falar aqui, mas eu já quero agradecer vocês que assistiu até o final aí, compartilha esse vídeo aí, deixa um like, se inscreve no canal, para fortalecer. Quero agradecer o Felipe, agradecer o Luiz aí, o Matheus. Gente, muito obrigado por tudo, pela presença de cada um de vocês. Agradeço demais mesmo. E, gente, aguarde aí a gente até o próximo vídeo e valeu!